Muito bem, vamos passar aqui rapidamente por uma pauta da educação. Uma reportagem do portal o Globo informa que no primeiro dia com o ministro da Educação, Abraham Weintraub falou sobre evitar sabotagem no órgão e disse que não vai mais tolerar vazamento de informações. As declarações foram feitas durante uma reunião reservada com o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim. Na mesma conversa, o ministro levantou perfis de colaboradores atuais e demitidos da pasta ligados a Olavo de Carvalho. O ministro também demonstrou preocupação com brigas internas entre as alas ideológica e militar. Vamos lá, então vamos passar rapidamente pelo tema educação e o novo ministro, Vera. Pois é, Silvio, na conversa comigo, uma breve conversa, ele disse que não readmitiria os olavistas demitidos do MEC e nem promoveria, por exemplo, uma caça às bruxas aos militares, que a sua assunção no Ministério da Educação não significava uma derrota dos militares, como foi a leitura de alguns veículos, de alguns analistas. Nesta conversa, no entanto, com o Nadalim, ele pergunta sobre vários desses demitidos na época do Vélez Rodrigues, inclusive um dos mais ruidosos, dos quais a demissão foi mais ruidosa, que foi o Eduardo Melo. E aí pergunta para o secretário de alfabetização se ele se responsabilizaria, se ele endossaria essa volta, e diz que a volta estaria condicionada a não criar novos ruídos e a seguir a sua direção. Acho que tem um pouco de contradição aí entre uma coisa e outra. Ele dizer que não retomaria essas contratações, até para não retomar um estado de coisas no MEC que levou àquela situação que nós vimos, e essa conversa que, diga-se, foi provocada porque ele próprio atendeu um telefonema da repórter, deixou seu celular sem perceber que estava acionado, e ela ouviu a conversa por essa razão, não porque alguém vazou ou não porque alguém estivesse grampeado, etc. Então eu acho que o ministro, ele que é alguém com viés bastante ideológico, ligado a essa ala olavista, mas que disse que viria ao MEC com uma missão técnica e imbuído desta disposição de implementar uma agenda técnica no MEC, ele tem que se decidir por qual dos caminhos ele vai seguir. Porque isso fará toda a diferença entre o sucesso e a manutenção desse estado de coisas que leva a que o MEC esteja num lodaçal, sem fazer nada e sem nem cuidar das tarefas básicas que tem pela frente, como a elaboração do Enem, por exemplo. Agora se teve reportagem nos últimos dias confirmando que o Enem está totalmente parado, que não tem nem gráfica para rodar a prova, que não se sabe qual vai ser a matriz aí da prova de ideias que se vai cobrar. Então eu acho que esse tipo de reunião, por exemplo, qual é o sentido de a primeira reunião que você faz no dia que você assume a pasta, ser para perguntar sobre pessoas que foram demitidas, se devem ser readmitidas ou não, que não vai mais admitir isso ou aquilo? Vamos trabalhar, ministro, vamos pôr esse ministério para funcionar, pelo amor de Deus. A gente não está falando do ministério da rebimboca da parafuseta, está falando do Ministério da Educação. É um ministério que vai ser responsável pelo futuro do Brasil. O presidente quer que as crianças vão para a Lua, que as crianças que estão aprendendo agora tenham a possibilidade de virar astronautas. Desse jeito não vai ter nem merenda, não vai ter nem uniforme, não vai ter nem livro para estudar. Quanto mais formar astronauta, pelo amor de Deus, vamos parar de fofoca nesse ministério? Vamos para frente, ministro. Sua leitura aí, Andreasa. É o Ministério da Fofoca. É o Ministério da Guerra Cultural, que insisto, o fundamento do bolsonarismo, a campanha permanente, a disputa permanente com o establishment. Agora, depois de vencer a eleição, chegando à máquina pública para restaurar, para salvar o país, encontrando lá o establishment inimigo a ser destruído nessa guerra permanente. Pode ter a qualificação que for o senhor ministro, pode trazer os seus secretários, aqueles que estarão cotidianamente consigo, enquanto não desmobilizar a poderosa influência da ala anti-establishment dentro do Ministério da Educação, estará submetido ao mesmo tipo de jogo que minou e derrubou o fraquíssimo Vélez Rodrigues. Talvez ele tenha mais carcaça para esse embate, mas não dá para o ministro da Educação, comandando um ministério complexo como o da Educação, gastar tempo com brigas internas, com batalha interna. E isto está projetado.
Porque mudança no problema ele não fez. Pode vir a fazer. Tem o nosso crédito. Ou não. Vem com um pouco mais de habilidade política, com um pouco mais de traquejo para gestão, não é difícil, do que o Vélez Rodrigues, para deixar a coisa como está, porque talvez faça parte disso, talvez seja ele mesmo uma hipótese relevante, talvez seja ele mesmo membro dessa ala anti-establishment, que venha para fazer com que as coisas funcionem sem conflito. É a dinâmica, o que prevalecerá, que veremos nos próximos capítulos. Mas, insisto, o problema continua lá dentro. Alexandre, vamos amarrar esse bloco aí. Vamos lá, 11 de abril e nós continuamos com um MEC que gera notícias que não são relativas à educação, né? Então a gente está ficando realmente cansado disso. Eu espero que o novo ministro realmente acabe da maneira que tem que acabar com isso e que o MEC volte a nos dar notícias sobre educação, né? O MEC não pode continuar a ser uma fonte de notícias sobre fofocas, sobre facções, sobre guerras internas. A gente quer saber o que o Brasil vai apontar para ensino básico, alfabetização, são outras metas. A gente está cansado, eu pelo menos não aguento mais esse Big Brother dentro do ministério e quem não gosta de quem vai pro paredão, não dá, né? Chega. Vamos levar a sério a educação brasileira e principalmente tanto que a oposição já sentiu o cheiro, né? Quer dizer, você vê que já começam a ter alas dentro do Congresso da oposição começando a apontar os canhões pro MEC e vendo que ali seria vamos dizer, um flanco de ataque mais aberto ao governo. Então o governo tem que ficar muito ligado nisso e não dar tanta munição como vem dando para a oposição e cuide para que o MEC seja muito mais técnico e acabe com esse disse-me-disse, que a gente não aguenta mais.